Versículo 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Vamos orar. Senhor amado, nós ficaremos muito felizes se o Senhor falar conosco através da tua palavra. Ó Deus, nós não temos nada além de ti, Senhor. O Senhor é o meu maior tesouro. E na escassez do que oferecer, eu me coloco sobre o altar, ó Pai. E te peço, queima essa oferta. Recebe esse holocausto. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa luta que nós lemos aqui aconteceu em um trecho do Rio Jordão, conhecido como o Val de Jaboque. O Val é um estreitamento do rio e Jacó escolheu aquele lugar porque era mais fácil de atravessar. Ele vinha da terra do seu parente Labão, aproximadamente 15 anos depois de ter saído de casa, aproximadamente, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. É certo que ele trabalhou 14 anos, então depois de 14 anos ele decidiu voltar para a sua casa. Nessa mensagem, nesse texto, é um texto conhecido, provavelmente os irmãos já devem ter ouvido diferentes mensagens a respeito dessa palavra, mas nós vamos nos prender ao único tema dessa passagem, que é exatamente a luta de Jacó. Amém? Amém. E quando nós lemos esse texto, nós nos perguntamos, por que Jacó estava lutando? A primeira coisa que a gente percebe é que o texto diz que ele ficou só. Longe da família, ele se distanciou dos seus filhos, dos trabalhadores, dos seus servos, da sua esposa. O texto diz que ele ficou só. E estando só, apareceu um homem. O texto diz um homem, há versões que dizem um varão. Nós reconhecemos no contexto que essa é uma manifestação do próprio Deus em forma humana, o que os teólogos chamam de teofania, quando Deus aparece para um homem, quando Deus aparece para uma pessoa de forma corpórea, de forma humana, de forma que permita ser visto e até tocado. Então Deus aparece para Jacó. A princípio ele não reconhece que é Deus. A princípio ele pensa que é um homem qualquer. E eles começam a brigar. Isso é literal. Não é uma luta na mente, é uma luta literal. Ele saiu mancando dessa luta. E eu me pergunto, por que Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano,
em um determinado dia, decide deixar o trono, descer do céu, para dar uns tapas em Jacó. Eu me perguntei isso. Deus poderia ensiná-lo de muitas formas, né? Escolheu dar uns tapas em Jacó. A primeira coisa que a gente percebe é que o fato dele estar só nos ensina que há algumas lutas nós precisamos passar sozinhos. Primeira coisa. Às vezes a gente tenta ajudar as pessoas e acaba atrapalhando. Às vezes a gente tenta ajudar algumas pessoas e acaba piorando a situação daquelas pessoas, porque Deus está lutando com aquelas pessoas. Aquelas pessoas estão lutando com Deus. E há algo que elas precisam aprender nessa luta. E por isso elas precisam enfrentar essa luta sozinhas. E é muito comum nós ouvirmos algumas pessoas reclamando que se sente só e que a igreja não lhe apoiou no seu momento de dificuldade, no seu momento de luta, de provação. Mas, sinceramente, nós não sabemos se esta companhia era o ideal para você. No caso de Jacó, o texto deixa claro que a luta só começou quando ele estava só. A família dele não tinha nada a ver com a luta dele. Os empregados dele não tinham nada a ver com a luta dele. Os parentes dele não tinham nada a ver com a luta dele. A luta era entre ele e Deus. Aleluia. Então, não reclame quando você se sentir só. Não reclame quando nas lutas que você estiver enfrentando, você não ter o apoio de ninguém que você perceba, que você esperava ter o apoio daquela pessoa. Há lutas que nós verdadeiramente precisamos enfrentar sozinhos. Isso não é uma desculpa para nós, como igreja, negligenciarmos o apoio e a ajuda para os nossos irmãos. Nosso dever é ajudar. O que eu estou dizendo é que aquilo que Deus tem com algumas pessoas é ela e Deus. E por mais que você tente ajudar, você não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque ela está só com Deus. A sua presença, a sua companhia, o seu ombro amigo não vai fazer muita diferença. Então, entendam bem o que eu estou querendo falar. Ajude os seus irmãos todas as vezes que você puder ajudar. Isso é bíblico. O apóstolo Tiago diz isso na sua carta. Se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Então faça o bem. Ajude o seu irmão. Mas se você não receber a ajuda de alguém, não murmure. Você está só com Deus. Você precisa lutar essa luta sozinho. Então, entendido isso, nós vamos ser objetivos. Entendido que algumas lutas nós precisamos estar sós, eu me pergunto por que Jacó estava lutando? Por que nós estamos lutando? Por que nós passamos por algumas lutas eventualmente? E não só o porquê estamos lutando, não só porque estamos passando por luta, mas a pergunta mais importante: com quem nós estamos lutando? Em um dos pontos dessa mensagem, eu escrevi o seguinte: o ruim de lutar com Deus é que você sempre sabe o resultado. Ele ganha e você perde. Nessa luta, na luta de Jacó e na luta de algumas pessoas, existe um porquê das pessoas lutarem. Nós percebemos que algumas pessoas lutam para manter a cabeça erguida. E o que você quer dizer com isso, pastor Júnior? As pessoas, no caso de Jacó, as pessoas que se assemelham a Jacó, dentro do contexto dessa mensagem que nós queremos passar para os irmãos, elas lutam para aparentar algo que verdadeiramente elas não são. Elas lutam para manter-se por cima, manter a cabeça erguida. Algumas pessoas, elas não querem se render. Algumas pessoas não querem
entregar-se a Deus. Elas não querem simplesmente jogar a toalha, como dizem nas lutas, né? Na luta de boxe, quando o treinador joga a toalha dentro do ringue, o treinador está dizendo: o meu atleta não tem mais condições de lutar, eu estou jogando a toalha, para a luta que a gente já entendeu que perdeu. Porque o atleta, o lutador, às vezes fica lá, ele não quer se dar por vencido. E ele já está desorientado, ele não está enxergando mais o oponente direito, seus olhos estão inchados, ele já apanhou muito, mas ele não quer desistir da luta, porque ele é um atleta, ele quer lá mostrar que ele pode vencer, que ele consegue vencer, que ele tem a capacidade de vencer, ele vai apanhando. Então o treinador do lado de fora, reconhecendo que ele não tem mais condições de lutar, joga a toalha. Então, nós, eventualmente, quando estamos lutando com Deus, a melhor coisa que a gente tem que fazer é jogar a toalha. É o que no meio evangélico nós chamamos de nos render ao Senhor. Amém. E a gente ouve muito isso, se renda ao Senhor. Nós ouvimos muito falar de nos rendermos aos seus pés. Nós cantamos nos hinos que nós estamos rendidos diante de Deus, nos rendemos aos seus pés. E o que é rendição? Rendição é quando numa guerra, numa briga, numa luta, o oponente reconhece que perdeu. Então ele se rende para não continuar apanhando. Então nós constantemente cantamos nos hinos que nós nos rendemos ao Senhor, mas não agimos de forma que demonstre que nós estamos rendidos. Nós continuamos lutando com Deus. As pessoas, elas não querem que os outros saibam o quanto elas são frágeis, o quanto elas são desimportantes. Nós não queremos que as pessoas saibam como nós somos imperfeitos, como nós somos uma fraude. Nós lutamos para manter as aparências. Nós lutamos para mostrar que somos melhores do que nós verdadeiramente somos. Então nós vivemos essa luta contra nós mesmos. Nós vivemos essa luta contra quem nós verdadeiramente somos, lutando para ficar de pé, lutando para manter a cabeça erguida. Não jogamos a toalha. E nessa luta, Deus continua nos batendo. Nós continuamos apanhando. Nós tentamos esconder o nosso estado interior, né? Nós tentamos mascarar e disfarçar a nossa pobreza. Jesus fala para a igreja de Laodiceia no Apocalipse: você é pobre, miserável, cego e nu. E sabe qual era a visão da igreja a respeito dela mesma? Rico sou, estou abastado. A visão que a igreja de Laodiceia tinha a respeito dela mesma é que estava tudo bem. E a visão que Deus tinha dela é que você é pobre, miserável, cego e nu. E nós constantemente vivemos essa luta contra esse nosso estado de cegueira, de pobreza, de miserabilidade e de nudez. A gente luta para manter as aparências. A gente luta para manter as capas. Esse tipo de vida cristã é exaustivo. As pessoas se cansam para manter uma espiritualidade de fachada, uma santidade superficial. Jacó era mais ou menos assim. A vida de Jacó é interessante. Ele conhecia a promessa. Ele conhecia tanto a promessa que ele, de forma ardilosa, comprou a primogenitura do irmão. Ele sabia a sucessão da bênção. Ele tinha, como diz o autor aos Hebreus, ele cria em uma pátria futura. Ele só via deserto, mas ele cria em algo além. Jacó, ele começa a ter experiências com Deus.
assim como nós. Durante a nossa caminhada, a gente vai tendo experiências com Deus, mas a gente ainda não chegou aonde Deus quer. Nós tocamos às vezes a graça, sabe? E temos experiências que nos satisfazem espiritualmente, mas ainda a gente não chegou aonde Deus quer. Jacó era mais ou menos assim, ele fugindo do seu irmão Esaú, ele se deita com a cabeça numa pedra no deserto, e em sonho Deus abre os céus para ele, e ele vê anjos subindo e descendo por uma escada, e ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. E aí ele faz uma promessa: a partir de hoje, se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo de tudo. Então a gente percebe que havia um compromisso de Jacó com a religiosidade. Ele conhecia o que ele precisava fazer, ele era neto de Abraão, ele era filho de Isaac, ele conhecia a Deus em um certo nível. Ele conhecia a Deus, mas ele ainda não era o servo de Deus que Deus esperava que ele fosse. Jacó não estava pronto, ele não estava completo. Ele precisava tratar de áreas da vida dele que ainda não estavam saradas. Parece com a gente, não é? A gente dá o dízimo, a gente participa do coral, nós participamos das atividades da igreja, do departamento, mas por que nós estamos lutando? Com quem nós estamos lutando? Que luta é essa que a gente está enfrentando? O que Deus está querendo nos ensinar? E esse negócio, infelizmente, não é como uma faculdade que tem data para você começar e data para você terminar. No caso de Jacó, ele passou 14 anos, no mínimo, para aprender essa lição que ele está aprendendo aqui nessa noite. 14 anos. Parece com a gente, né? Olha só, como a gente é parecido com Jacó e não sabia, né? Alguns de nós faz uns 5 anos que está em luta. Alguns de nós faz uns 10 anos que está em luta. Alguns de nós faz uns 15 anos que está em luta, porque ainda não aprendeu algumas coisas que precisam ser aprendidas. Então, neste dia em que Deus decide descer do céu para espancar um homem, é o grande dia de Jacó, é o grande dia da mudança, é o grande dia da virada. E Jacó aprendeu o que ele tinha passado tantos anos para aprender. Nessa noite, nessa madrugada, o anjo, essas manifestações de Deus em forma corpórea eram chamadas no Velho Testamento de o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus. Jesus é Deus. Então é uma manifestação do próprio Deus aqui. Então o Senhor diz uma frase para Jacó. Presta atenção na sutileza dessa frase. Eu vou parafrasear para ficar mais fácil a gente entender. Jacó, está amanhecendo e eu preciso ir embora. Por que ele diz isso? Qual o problema que Deus tem com o amanhecer? Deus nenhum. Não tem problema nenhum com amanhã. Quem tinha problema com amanhã era Jacó. Quando Deus alerta Jacó sobre o amanhecer, é como se ele dissesse o seguinte: Jacó, o dia está raiando, e quando o dia raia, quando amanhece, o que as pessoas fazem? Elas começam as suas atividades diárias, elas começam a trabalhar. Então é como se Deus dissesse para Jacó o seguinte: Jacó, está amanhecendo e você precisa voltar à sua rotina. Está amanhecendo e você precisa voltar às suas atividades. Está amanhecendo e você precisa fazer aquilo que você faz todas as manhãs. Não é isso que você tem feito todas as manhãs?
durante esses últimos 15 anos, ou esses últimos 14 anos? Então, Jacó. E aí eu pergunto para os Jacós que estão aqui na igreja: amanhã é segunda-feira. E aí você precisa fazer exatamente a mesma coisa que você faz todas as segundas-feiras, não é verdade? Você precisa voltar para a sua rotina. A rotina que você repete há 14 anos. A rotina que você repete desde que você nasceu. Com pequenas variações. Tem um período que você vai para a escola, outro período que você vai para o trabalho. Mas toda segunda-feira você tem as suas atividades, você tem a sua rotina a cumprir. Então Deus alerta Jacó: Jacó, não está amanhecendo? Você não tem o que fazer? Você não tem atividades a cumprir? E aí talvez Jacó tenha parado pela primeira vez depois de tantos anos para entender o que Deus está falando com ele. A partir desse momento, ao perceber que aquele ser não se feria, ao perceber que aquele ser não se cansava, ao perceber que ele só apanhava e não conseguia bater, ele percebeu que aquele ser não era um homem normal. Então a cabeça dele volta a funcionar diante dessa pergunta: como é que alguém está me espancando aqui, né, por horas consecutivas, e ele pergunta para mim: já está amanhecendo, né? Eu vou embora agora. Que tipo de pergunta é essa que se faz para alguém que está apanhando? É o tipo de pergunta que não se faz para quem está apanhando. Aí você está espancando alguém e você diz para ele: olha, já vai amanhecer, eu preciso ir embora, né? É uma pergunta que não está aqui de graça, é uma pergunta que não está aqui por acaso. Deus está chamando a atenção de Jacó: Jacó, vai amanhecer. E será que nessa manhã você vai repetir a mesma coisa que você tem feito todos os anos da tua vida? É só mais um dia que está amanhecendo para você, Jacó? Será que nada vai mudar na sua vida? Será que não tem mudança? Será que não tem melhora? Será que não tem aprofundamento? Será que não tem crescimento de intimidade com Deus na tua vida? Será que amanhã vai ser só mais uma segunda-feira? Não sei se era segunda. Essa segunda-feira eu estou falando para nós. Será que amanhã é só mais uma segunda-feira, Jacó, que você vai tomar as suas atividades cotidianas e rotineiras mais uma vez? Aí, diante da pergunta, Jacó para. E ele diz: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Aleluia! Glória a Deus! É o tipo de resposta que não se dá para alguém que te avisa que amanhã é segunda-feira. Jacó começa a enxergar, os seus olhos espirituais começam a ser abertos. E ele entende: este homem não é um homem qualquer. Eu estou lutando com o próprio Deus, porque ele não se cansa, porque eu não consigo dominá-lo, porque ele não soa, ele não se machuca, não tem nada que eu faça que abale a estrutura dele, ele só me bate. E ele vem me falar do amanhecer. Certamente esse ser é o Deus que meu avô Abraão encontrou-se em Ur dos Caldeus. É o Deus que meu pai Isaac conhece intimamente. E eu não posso perder a oportunidade. Ele se agarrou com esse anjo, ele se agarrou com esse ser e não soltou. Por mais que ele insistisse, por mais que ele tentasse lembrar Jacó dos compromissos que ele tinha ao amanhecer, Jacó, nesse momento, ele muda as prioridades dele. Eu não quero saber se amanhã é segunda. Eu não quero saber das minhas atividades. A minha prioridade a partir de agora é Deus.
as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse reconhecimento de com quem ele lutava foi seguido de um outro reconhecimento. Primeiro ele identifica: eu estou lutando com Deus, então não tem como vencer, eu vou continuar perdendo, eu vou continuar apanhando. Gostaria muito que vocês reconhecessem com quem vocês estão lutando, porque se vocês reconhecerem que estão lutando com Deus, é melhor desistir logo. Ele vai vencer. Aleluia. Então, se renda, entregue-se, confia nele, sabe? Desista da sua opinião e comece a viver a opinião dele. Desista dos seus planos e comece a viver os planos dele. Pare de lutar com ele. Ele conduz você numa direção, você vai para outra. Então você está lutando com ele. A segunda coisa que ele reconheceu, além de reconhecer com quem ele lutava, diante da segunda frase que o anjo fala para ele, né? Primeiro ele diz: está amanhecendo. Depois ele pergunta: qual é o teu nome? Isso dá muito pano para manga. Esse é o tipo de pergunta que admite muitas respostas, sabe? Quando alguém pergunta quem você é, a sua resposta depende de quem perguntou. Diante do seu sogro ou da sua sogra, quando eles perguntam quem você é, você dá uma floreada, né? Você dá uma enfeitada na resposta. Diante de um juiz, né? Diante de uma autoridade, parece que a voz afina, né? E a sua resposta já é outra, né? Sim, senhor, doutor, eu sou fulano de tal. Vossa Excelência, né? Chega um cabo, você chama um camarada de capitão, né? Major, tá aqui meus documentos. Ou seja, quem você é deveria ser uma resposta só, a verdadeira, sem máscara, sem maquiagem, sem floreio, sem ser uma versão melhorada do que você é. Aí Deus pergunta para você: qual é o teu nome? Ou seja, os nomes na cultura hebraica falavam muito da personalidade da pessoa, com algumas exceções, é claro, mas geralmente os nomes simbolizavam aquilo que refletia, né, quem a pessoa era de fato. Daí a necessidade de Deus mudar o nome de algumas pessoas na Bíblia, porque ele diz: olha, o teu nome não retrata aquilo que eu decidi que você vai ser na minha obra. Esse nome não cabe em você, porque os meus planos são maiores para você. Abraão é um exemplo. O nome de Abraão quer dizer pai aumentado, né? Abrão quer dizer pai aumentado. E Abraão quer dizer pai de uma nação, pai de uma multidão, de nações. Abraão é pai aumentado, mas eu estou falando certo? Abrão? Acho que a tradução é essa. Então também quer dizer pai, só que um pai, né, não é aquele pai de Abraão, né? Então quando Deus muda o nome de uma pessoa, Deus está querendo dizer o seguinte: aquilo que eu tenho para você é maior. Aleluia. Não cabe na pessoa que você é agora. Aquilo que eu tenho para você não cabe em você como você é agora. E aí Jacó precisa reconhecer, diante da primeira pergunta, a sua decisão, diante da primeira afirmação de Deus, a sua resposta foi boa, né? Ó, Jacó, está amanhecendo. Ele diz: eu não te largo, aleluia, enquanto não me abençoares. Diante da segunda frase, qual é o teu nome? Ele, sem pensar duas vezes, ele responde: meu nome é Jacó.
E para quem já conhece, eu não vou perder muito tempo nesse ponto, que é um ponto que já é explorado em muitas mensagens que os irmãos talvez já tenham ouvido. Jacó quer dizer enganador, suplantador. A palavra, a sua raiz mesmo, originalmente, quer dizer aquele que segura no calcanhar. E isso, naquela época, tinha um significado da pessoa traiçoeira. É a pessoa que puxa o tapete dos outros. Então, Jacó quer dizer aquele que segura no calcanhar, que é uma interpretação de enganador, de suplantador, de 171, aquele que estelionatário, aquele que engana, aquele que tira vantagem dos outros. E aí nós temos um ponto crucial aqui: o reconhecimento de quem se é, com todos os defeitos, com todas as falhas, com todas as imperfeições. Não adianta, Deus, ele é onisciente. Não tente parecer para Deus algo que você não é. Isso incomoda. Não tente usar máscaras diante de Deus. Isso irrita. Isso desagrada. Seja sincero diante de Deus. Faça exatamente como Jacó. Jacó era um homem que tinha várias falhas no seu caráter. E aí, nesse momento, nesse encontro com Deus, ele joga a toalha. Ele se rende. Ele reconhece. Ele faz aquilo que Deus estava esperando ele fazer durante toda a vida dele. Talvez algumas pessoas aqui Deus está esperando que ela tome alguma atitude há muitos anos e ela não toma. Ela continua lutando com Deus. Nesse momento ele diz, ele escancara a sua natureza, o seu interior. Ele diz: eu sou o enganador, mas mesmo assim eu quero ser abençoado. Diante da segunda resposta, Deus fala para ele: pois você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Há mais de 200 profecias sobre Israel na Bíblia. O nome dele ficou conhecido como o nome do povo de Deus. O nome dele se tornou muito maior do que qualquer Jacó poderia esperar. O nome de Israel quer dizer... eu encontrei duas traduções possíveis. A que eu considero a mais correta é que Isra quer dizer prevalecer e El quer dizer Deus. Ou seja, o nome Israel seria traduzido de forma livre como Deus prevalece. A palavra Sar quer dizer príncipe, sem o is no começo, sem o i no começo, só Sar, quer dizer príncipe, assim como Sara quer dizer princesa, feminino. Então alguns tradutores, alguns comentaristas associam esse Sar a príncipe. Então talvez sejam as três palavras, né? Príncipe, prevalece e Deus, não sei, mas eu me sinto mais confortável com a tradução Deus prevalece. E aí você vê, Deus admite, esse camarada é valente, né? Eu bati nele e mesmo assim ele se agarrou comigo. Eu lembrei a ele das responsabilidades que ele precisava tomar pela manhã, mas ele continuou agarrado comigo. Mesmo tendo apanhado, ele não me largou. Mesmo tendo lutado comigo, ele continuou comigo. Deus olha para Israel e disse: nem quando ele passa pela luta, ele me abandona. Nem quando sou eu que estou causando a dor dele, ele me deixa. Ele continua comigo. Ele não merece ser só um Jacó. Ele tem que ser Israel.
o príncipe de Deus. Mas o nome revela, na verdade, quem venceu, né? O nome diz: Deus prevalece. Você apanhou corajosamente, Jacó, mas é Deus quem prevalece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mudança do nome de Israel marca a mudança da vida de Israel. Sendo bem prático, Deus estipulou uma condição para abençoar Israel. A condição é: reconheça quem você é, confesse os seus pecados. Depois que Jacó fez isso, Deus o abençoou. Isso quer dizer rasgar as máscaras. Qualquer pessoa que tem as suas máscaras rasgadas diante dos outros descobre que é só um mendigo de coração diante de Deus. Jacó se expõe, ele é sincero diante de Deus. Pela primeira vez na vida, ele tira todas as máscaras, ele é transformado, até no seu nome. Nós precisamos aprender a ser humildes e nos render diante de Deus. Não tem para que a gente continuar lutando para aparentar ser alguém melhor do que nós somos. Nós precisamos nos colocar sobre o altar. Quando a gente não tem mais nada para oferecer para Deus, quando todos os recursos se esgotaram, sabe, você não tem mais nada, a única coisa que você pode colocar sobre o altar é você mesmo. Faça como o pai de Jacó, se deite sobre o altar, te ofereça como holocausto, como sacrifício. E Deus o abençoou ali. Para finalizar, Deus quer nos ensinar alguma coisa. A luta é didática. A luta tem um motivo para existir. Nós precisamos aprender alguma coisa. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair da luta. É prático. Se nós verdadeiramente entendermos quem nós somos, o que Deus espera de nós, e simplesmente confiarmos, nos largarmos na mão dele, desistindo completamente de lutar contra a sua vontade, contra os seus projetos e planos para a nossa vida, quando nós pararmos de fazer aquilo que o próprio apóstolo Paulo fez. No livro de Atos, Lucas registra o encontro de Paulo com Jesus no caminho para Damasco. Paulo está lá com a sua comitiva, ou andando, ou a cavalo, e Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo diz: quem és tu a quem eu persigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Jesus diz uma coisinha para ele que me dói na alma toda vez que eu leio: Paulo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, o aguilhão era um instrumento que o fazendeiro usava para conduzir o boi. O boi que ia puxando o arado, e o boi saía puxando o arado. E quando o boi estava meio rebelde, iria em uma outra direção, ou que queria parar, ou que não queria continuar puxando o arado, o fazendeiro, o boiadeiro, com o aguilhão, ele catucava o boi, ele dava espetadas e pancadas no boi para que ele parasse com a sua rebeldia e seguisse o caminho, puxando o arado. Recalcitrar é dar coice. Então o boi ficava recalcitrando, o boi ficava dando coices contra o aguilhão do homem que o conduzia.
Então, Jesus disse para Paulo: Paulo, puxa o arado. Não adianta dar coices contra o arado. Não adianta dar coices contra o aguilhão. Não adianta lutar com Deus. Você vai perder. Ele sempre vence. Ele é soberano. Não recalcitre contra os aguilhões. Não dê coices contra a vontade de Deus. Continue puxando o arado. Continue indo na direção que Ele te chamou para ir. Pare de lutar com Deus. Pare de lutar contra a vontade de Deus. E agarre-se com Ele como fez Jacó. E só assim você será abençoado. Às vezes nós, para encerrar, eu queria deixar Hebreus capítulo 5, versículo 11. O autor da carta aos Hebreus, ele começa a falar sobre esse ensino. Na versão viva, ele diz o seguinte: existe muito mais que eu gostaria de falar nessas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção. Portanto, é difícil fazê-los compreender. A igreja primitiva estava, já naqueles tempos, eles tinham dificuldade, eles estavam acomodados para entender a vontade de Deus, para compreender a palavra de Deus, para compreender os planos de Deus, para conhecer a Deus. Aí o autor diz: eu gostaria de ensinar mais. Deus está desejoso de nos fazer aprender mais, mas nós nem sempre estamos tão dispostos a aprender. Na versão do livro, ele diz o seguinte: muito mais teremos a dizer sobre isso, contudo não é fácil explicar-vos essas coisas, pois que vocês se têm tornado preguiçosos para compreender. Deus tem muitas lições para nos dar, mas às vezes nós não estamos dispostos a aprender. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Jesus, Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Queremos pedir, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de saúde, de paz, Senhor, na Tua presença, de conquista, Senhor, de vitórias para a glória do Teu nome. Nós somos pequenos, Pai, nós somos indefesos muitas vezes e até impotentes diante das situações, mas nós somos os Teus filhos, as Tuas filhas, e nós cremos, Senhor, no Teu cuidado para conosco, no Teu zelo, Pai. É por isso que nós Te agradecemos e descansamos em Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.